O nosso modelo político já não está mais servindo à democracia e também está fazendo com que nós tenhamos esses problemas que a gente vê aí, denúncias, utilização de cargos públicos, eleições fraudadas. Nós precisamos de uma grande reforma política, mudar o sistema e não apenas as pessoas. Agora, isso não vai ser feito pelo atual Congresso. Quem está lá se elegeu com as regras que hoje estão valendo. Então, é querer muito que essas pessoas façam uma alteração que poderá prejudicá-las. No meu entender, nós temos que ter uma constituinte exclusiva ou um Congresso revisor, convocada para 1 ano. Portanto, quem fosse eleito nesse período ficaria esse tempo só para discutir a reforma política e depois ficaria um período sem poder se eleger para qualquer outro cargo, seja do Executivo, seja do Legislativo. Isso evitaria que as pessoas, ao discutir uma reforma política, colocassem os seus interesses em primeiro lugar. Por exemplo, financiamento público de campanha. Do jeito que as campanhas são financiadas hoje, elas levam as pessoas muitas vezes a fazer caixa 2, ou então a se envolverem ou ficarem devendo favores àqueles que financiam a campanha. Isso é ruim. Se nós tivermos financiamento público de campanha, nós garantimos que o dinheiro, ou pelo menos que os custos de campanha, sejam mais ou menos iguais a todos os candidatos. E o que passa a valer são as propostas e o poder de convencimento. A outra coisa é o voto distrital misto. Não tem por que a gente ter o voto apenas como é hoje, proporcional. Nós precisamos eleger pessoas que representem distrito, que estejam perto da população, mas também precisamos eleger pessoas que representem partidos, que representem ideias, que possam realmente contribuir para mudar as coisas na política e nos rumos da nação. Então, o voto distrital misto colocaria pessoas que representam o distrito, as pessoas, mas também representam os ideais de um partido político. Olha, se tiver reeleição, tem que ser regulada como nós temos hoje para o Poder Executivo, apenas um mandato. Senador é o único cargo que tem 8 anos de mandato, nenhum outro tem. E hoje não tem limite de reeleição. Então nós temos gente no Senado que está lá há 32 anos. Claro que confunde muitas vezes o Senado como extensão da sua casa. Então, se nós tivermos um limite, por exemplo, mais uma reeleição, como é no caso de presidente e de governador, a pessoa vai ficar 16 anos. Já é suficiente um tempo para fazer a representação política e para colaborar com o país. Um outro aspecto, por exemplo, que nós temos que discutir na reforma política é o papel da Câmara e do Senado. O Senado é uma casa revisora ou também tem iniciativas de lei como a Câmara dos Deputados? Hoje o Senado passa por uma grave crise. Não consegue, na realidade, representar aquilo que constitucionalmente é o seu papel. Representação dos Estados Federados, fazer a discussão da grande política, a política econômica. Isso tem que entrar também numa discussão e numa reforma política. A definição clara do papel do Senado da República e da Câmara dos Deputados. Um outro aspecto é a questão da suplência de senador. Hoje nós temos quase 20 senadores que são suplentes. Pessoas que não foram eleitas, que não receberam o voto popular, que não tiveram contato com os eleitores em seus estados. Eu defendo que no caso do senador titular se afastar, assuma o segundo mais votado, ou o deputado com mais votos daquele estado. Essas pessoas vão estar legitimadas pelo voto popular, pelo debate com a sociedade. Fundamental. Ainda bem que no Brasil hoje nós já temos a fidelidade partidária e tinha a possibilidade de uma discussão de janela dessa fidelidade, o que iria desmoralizar o Congresso Nacional e ainda mais a política brasileira. Eu acho que a partir do momento que você entra num partido, você firma um compromisso com o ideário. Apesar do voto ser muito personalista aqui no Brasil, muito pessoal, os partidos dão linha à atuação das pessoas. Então é fundamental que quem se filiou a um partido fique leal a esse ideário. É claro que nos casos onde você sofre perseguição, tem mudança de ideário, a legislação faculta a sair. Mas fora isso, as pessoas têm que ser fiéis, leais e continuar no partido a que se filiaram. E uma outra coisa importante nessa questão da fidelidade partidária é que, em se tratando de voto proporcional, no caso do Senado é majoritário, portanto, então o tratamento às vezes não é igual, mas em se tratando de uma eleição proporcional, o que acontece é que o deputado eleito nem sempre é eleito só com os seus votos. Ele é eleito com os votos da legenda partidária. Portanto, não é certo ele se eleger com os
os votos daquela legenda, deixar a legenda e passar para outra. Então, os votos são do partido. Nós avançamos muito, claro, se formos olhar há 30, 40 anos, a mulher tinha uma participação muito pequena, né? Não só na representatividade de cargos eletivos, mas nas discussões da política. Hoje é diferente, hoje nós já temos mulheres sendo consideradas para ser candidata a presidente da República, como é o caso da ministra Dilma Rousseff. Nós temos mulheres no Senado, nós temos mulheres na Câmara, mas muito aquém do número que nós somos na sociedade ou daquilo que nós representamos. A verdadeira democracia só vai se efetivar quando metade da população puder estar representada de maneira equânime, de maneira igual. Então, homens e mulheres representados no parlamento, nos cargos executivos, porque levam o debate do seu cotidiano, do seu olhar. Isso é importante. Eu acho que uma das coisas importantes que aconteceram agora, recentemente, foi a votação de uma lei na Câmara dos Deputados que obriga os partidos a destinarem um recurso do fundo partidário para a capacitação política das mulheres. São 10% do fundo partidário para a formação política. Por que isso é importante? Porque como não é do nosso histórico a participação política, nós precisamos ser estimuladas, precisamos estudar, precisamos estar preparadas. Então, a formação é importante e os partidos não faziam isso. E uma outra coisa importante é que 5% do tempo de televisão e rádio nas campanhas eleitorais também terão que ser destinados às mulheres. E por que esse tratamento diferenciado é importante? Porque as mulheres precisam ter oportunidade de se expor e exporem as suas ideias. Então, eu acredito que nessa próxima eleição nós possamos ter uma participação mais efetiva, com um resultado melhor quando nós formos apurar os votos.